Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Retornamos nesta manhã para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que trouxe o título Os Estrangeiros. Lembrando que estamos fazendo um estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, e no tópico de hoje nós vamos falar sobre o tema Palavras de Incentivo. Lembrando que é importante orarmos antes de fazermos o estudo da palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos dê o esclarecimento da mensagem que o Senhor quer nos passar. Eu já fiz a minha oração e espero que você também já tenha feito a sua. E se não fez, agora é uma boa oportunidade. Essa é a segunda lição desse segundo trimestre de 2024. E vamos às perguntas de hoje. Na pergunta A, nós lemos o seguinte: a quem é atribuída toda a glória por nos eleger e predestinar para a salvação e por quê? São duas perguntas. A quem é atribuída toda a glória? Os versos respondem de forma muito clara. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. E o outro texto de referência, que é do livro de Salmos 72, 18 e 19, os versos: Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. A quem? A Deus. A Deus toda a glória. E por quê? Porque só Ele faz maravilhas, né? Pedro bem sabia as maravilhas que Deus fazia, as maravilhas que Deus pode fazer, porque por experiência própria, Pedro havia sido transformado por esse poder. Então ele sabia a quem dirigir toda a glória. Vamos à pergunta B agora, na página 19 da nossa lição, tá? Com que palavras Pedro procura confortar os irmãos que enfrentam perseguições severas? No primeiro tópico, nós vimos que esta carta de Pedro, a primeira carta, ela foi destinada para os irmãos que viviam em perseguição, né? Eles foram dispersos, espalhados, devido às perseguições constantes à igreja. E agora Pedro dá palavras de incentivo direto para essas pessoas. No verso 3, na última parte, e no verso 4 da primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu, nos céus para vós. E o outro texto fala sobre as maiores riquezas que o sacrifício de Cristo, que o vitupério de Cristo nos trouxe. A nota tem palavras interessantes. Os primeiros cristãos se regozijaram na esperança de uma herança garantida na nova terra. Essa questão, dos cristãos, da perseguição, ela é muito forte aqui na carta de Paulo. Na carta de Pedro, digo. E as palavras dele, que fomos gerados novamente para uma herança incorruptível, diz muito claro que nós temos um reino para ganhar. Nós temos uma herança celeste, eterna, que nos aguarda no céu. E que todas as provações, todas as lutas terrestres, elas são passageiras. Por isso que nós somos estrangeiros. Por isso que os cristãos da época de Pedro também eram estrangeiros. E era justamente isso que Pedro queria dizer. Nós precisávamos olhar para a herança que nos aguarda. E na última pergunta de hoje, a de letra C, o questionamento é: por que Deus permite que tentações, sofrimentos e angústias atinjam os seus eleitos? Essa aqui é forte, né? E às vezes nós não temos muitas respostas para os porquês da vida. Mas Pedro, ele traz uma luz
para que a gente possa aprender a confiar mais em Deus. Olha só, eu destaquei algumas partes dos textos de referência de 1 Pedro 1, 6 e 7, mais precisamente o 7 aqui, ó. Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E o outro, texto de Mateus: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Deus permite provações, sofrimentos e angústias para provar a nossa fé. Em diversas situações, nós somos levados a perguntar alguns porquês a Deus. Por que Deus permite, né? E Pedro nos responde de forma muito simples que a nossa fé, ela é provada nessas circunstâncias. É na prova que são reveladas as verdadeiras intenções do coração e torna a fé mais firme. A primeira parte da nota fala assim: provações e obstáculos são os métodos que o Senhor escolheu para a disciplina e as condições que ele designou para o sucesso. E conclui com o último parágrafo: o fato de sermos chamados a suportar aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós algo muito precioso que deseja desenvolver. O Senhor coloca seus escolhidos no forno da aflição, não só para provar a têmpera que os forma, mas também com o intuito de moldá-los para a sua obra. Querido, querida, que nos escuta, que nos assiste nessa manhã, que estuda conosco essa lição. Se você está sendo provado, é porque você é ouro. É porque Deus vê em você algo precioso que Ele pode usar para a sua glória. Meu desejo é que para que hoje nós nos deixemos ser usados pelo Senhor. E mesmo que venham provas, tenhamos fé que o Senhor está ao nosso lado. Amém. Amanhã nós te aguardamos para continuarmos o nosso estudo.